Então, dando continuidade aqui, na parte 3 agora do vídeo, nós temos o seguinte, nós vimos que ao executar a rede neural, né, nós mostramos que se ela tiver ali 11 entradas, tal, a rede é essa, e as matrizes de P são essas, então a estrutura da rede neural foi dessa forma aí. Agora vamos fazer uma pequena alteraçãozinha aqui e vamos colocar uma camada oculta a mais. Vamos colocar, por exemplo, uma segunda camada oculta que tenha 4 neurônios. Vamos compilar de novo. Ao executar, a gente vê que surgiu mais outra camada oculta aqui, que tem os 4 neurônios. Então assim vai. E vai ter que surgir outra matriz de peso. Aqui a WM002. E a WM003 é a última matriz de pesos. Então agora temos 3 matrizes de pesos. Ok. Então vamos reduzir de novo aqui, para não ficar muito grande. E a gente vê aqui o seguinte, ó. Se a gente definir essa variável aqui como falso, significa que a arquitetura da rede neural não vai ser lida a partir de um arquivo de texto. E se a gente executa o programa do jeito que ele está aqui, ele vai começar aqui chamando essa subrotina run program, que ela está logo aqui abaixo. Então, em resumo, essa run program faz o seguinte. Eu vou até excluir isso aqui, que foi o que eu tinha colocado para dar um stop no código. Então, o que ela faz, essa subrotina run program faz é o seguinte. Ele tem aqui um trechinho só para consultar se a arquitetura da rede neural informada ali naquela variável, ou seja, aqui nesse string aqui, está dentro dos padrões que aí é para informar, tipo separado por vírgula, parênteses, se não tem letras, por exemplo. O usuário poderia sem querer digitar uma letra aqui no meio, um K, um G, sei lá. E aí a rede neural não ia entender, tipo, então eu criei uma função que está lá abaixo do código, que ela faz essa correção, ela verifica se está dentro dos conformes, se não estiver ele estopa o código e mostra a mensagem de erro. Então é só para isso esse trecho aqui, que está selecionado, esse if aí. Aí em seguida ele testa se vai ler a arquitetura da rede neural a partir de um arquivo de texto. Se for, aí ele chama uma subrotina que eu implementei, está lá para baixo do código, que vai fazer a leitura dos dados a partir do arquivo, né? Do arquivo de texto informado na variável input architecture file, que é essa aqui, ó, input architecture file. Ou seja, a arquitetura da rede neural será lida a partir desse arquivo que está dentro do diretório chamado input e o nome dele é aaa.txt. Ok. Aí caso não vá ser lido daqui, aí ele executa essa subrotina aqui para fazer a alocação dinâmica das variáveis, criar os vetores, quantas matrizes de pesos vamos ter, quais são as dimensionalidades dela, essas coisas assim. Então quem vai fazer isso é essa subrotina que eu implementei, que está lá abaixo do código também. Mais para frente eu mostro elas, mas aqui eu quero só que você entenda a estrutura das coisas. Então essa subrotina vai já fazer a alocação dinâmica dos vetores, já vai interpretar todas as dimensionalidades com base na arquitetura que será informada aqui, certo? Então, como ele está sendo falso, a arquitetura não vai ser lida de um arquivo de texto, então ele vai usar essa arquitetura aqui, que está em Network Architecture, e vai criar a rede, pronto. Então aí em seguida ele pergunta se treinar a rede for igual a falso, ou seja, eu não quero treinar a rede, aí ele vai executar todo esse trecho aqui, ó. Se eu não quiser treinar a rede, que é como está informando aqui, né? Train network false. Então ele vai executar isso que está em azul, que está selecionado agora. Caso contrário, ou seja, se eu quiser treinar a rede, ele vai fazer o treinamento da rede executando essas outras subrotinas aqui. Vai fazer o procedimento de treino, validação e testar se a rede neural realmente está boa já para parar, sei lá. Eu explico já isso aqui. Talvez em um próximo vídeo ou até nesse ainda. Então vamos por partes aqui. Então você entendeu mais ou menos o seguinte. Se eu não quero treinar a rede, ou seja, eu quero só checar se o procedimento de feed forward, ou seja, de inserir
os dados de entrada na rede, ver se ela está processando, criando os valores de SZ da rede neural, ou seja, se está aplicando a função de ativação corretamente, se está propagando todos os cálculos ali até chegar na última camada, a camada de saída. Então a nossa ideia é checar isso, igual a gente viu aqui, né? Que ele já pelo menos criou a dimensionalidade, mas já a gente vê o cálculo processando. Pronto. Então ele faz o seguinte: se não é para treinar a rede, ele vai executar esse trecho aqui, que ele vai fazer o quê? Eu criei uma subrotina que vai fazer a leitura dos dados de entrada, ou seja, dos da camada de entrada da rede neural a partir desse arquivo de texto aqui, input layer file. Pronto. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai pegar, a partir de um arquivo de texto, ele vai ler os valores que devem ser inseridos nessas variáveis aqui, x1, x2, x3 e xn, ou seja, camada de entrada da rede neural. Que no caso aqui, eu defini um diretório em que eu chamei esse arquivo aqui, que contém as entradas. Por exemplo, se a rede neural tem 11 entradas, então eu formatei o arquivo, vai no seguinte: aqui eu coloco um string, que é para dizer que o valor que está abaixo é o total de neurônios, e logo abaixo são todos os valores, os 11 valores de entrada, ou seja, o x1, o x2, x3, tarará, tarará, até chegar no x11. Ok. Então, esse read input layer vai ler esse arquivo aí para inserir dentro das variáveis, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ler isso aí, vai ver se a arquitetura da rede está ok, se vai ler a partir de um arquivo de texto que já existiu no passado. Caso contrário, ele vai pegar e gerar os pesos aleatoriamente a partir de agora. Ou seja, se esse read architecture input, read architecture from file for true, ele vai pegar e vai fazer o contrário do que está aqui, ou seja, ele vai usar valores dos pesos e baias de um cálculo já feito do passado, entendeu? Mas caso contrário, ele vai fazer, caso eu não queira ler de um arquivo, que é o caso que a gente vai executar agora, ele vai ter que ler a partir, ele vai gerar randomicamente, ou seja, ele vai chamar esse procedimento aqui, generate random weights, ou seja, vai gerar os pesos do zero aqui, aleatoriamente. Pronto, então é basicamente isso. Vamos executar para a gente ver isso. Sim, aí em seguida também ele vai fazer a normalização dos dados de entrada, vai executar o procedimento de rodar o cálculo, ou seja, feed forward e... então, eu vou dar um stop aqui nessa parte e vou mostrar como ela processou para a gente ver se realmente essa implementação que eu fiz aqui faz sentido. Então vamos lá. Compilar de novo. Agora eu vou executar. Já está compilado. Pronto. Então vejam que aconteceu o seguinte, ó. Ele processou aqui e mostrou essa mensagem. Onde é que está isso? Essa mensagem foi a mensagem que eu implementei aqui, ó, certo? Mandei ele mostrar isso aqui na tela. Que ele está dizendo aqui, ó. Atenção, pesos e baias são gerados randomicamente. Foram gerados randomicamente. Eles não têm sido treinados. Pronto. Por exemplo, aqui, ó. O mínimo valor que existiu dentro desses 11 valores, ele reescala e bota -1 no lugar dele. E o máximo valor vai ser o 1, que é isso aqui, certo? Se você olhar, ele é o valor mais alto de todos, ele vai ser o +1. Então eu reescalo os dados para eles ficarem na escala -1 mais 1, que é para ficar algo compatível com a escala que a função de ativação tangente hiperbólica trabalha, certo? A tangente hiperbólica é definida de -1 a +1. Ela só existe valores de entre -1 e +1. Então, os dados de entrada serão reescalados para poder ficar também numa escala compatível, para a rede não ficar muito complicada de treinar e não dar resultados absurdos. Pronto. Aí agora aqui o resultado é o seguinte, ó. Ele pegou esses dados aqui de entrada, esses 11 valores, que são os x1, x2, x3, xn... O xn é o x1, na verdade. Então são os valores de entrada para a rede neural. Então é isso. Aí ele aplica a função de ativação. Você veja aqui, ó, o valor de S aqui nesse caso aqui, ó, da primeira camada oculta, O valor de S do primeiro neurônio deu 1.9367.
E veja que quando eu aplico a função de ativação, resulta no Z. Então, veja que ele já ficou na escala -1 mais 1. O valor do bias, automaticamente eu estou colocando 0 inicialmente, mas quando eu aplicar o backpropagation esses valores mudam, mas eu estou inicializando os bias como 0, por exemplo. Poderia colocar um valor aleatório, mas tanto faz, eu coloquei 0 inicialmente. Os delta, como a gente não está fazendo o backpropagation, a gente só está rodando aqui o feed forward, ou seja, o cálculo sem retropropagação de erro por enquanto, que a gente só está testando se a estrutura da rede neural está funcionando, certo? Então aparentemente sim, então você pode ver aqui, fazer um cálculo aí na mão e ver que realmente essas matrizes de pesos, eu já testei com bastante cuidado e realmente estão calculadas corretamente. Pronto, então é isso, ele faz o que? Pega os dados de entrada, processa na rede e devolve a saída, que é o 2.97. Ok. Então esses valores aqui são assim. Eu chutei aqui valores aleatoriamente, mas vamos supor que a gente quisesse que a rede neural prevesse que os 11 valores que eu vou informar são a média aritmética dos números. Por exemplo, vamos colocar aqui um arquivo de entrada em que eu vou colocar a média aritmética de 11 números, por exemplo. Vamos fazer agora. Vamos supor assim, que a nossa entrada seja 10, 12, 14, 20, 15, 34, 56, 18, 3, 40 e 28. Então se a gente fizer aqui a soma, a gente vê que a soma desses números dá 250 e que a média é 22.72. Então vamos apagar essa parte aqui. Então vamos lembrar desses valores. A média é 250 dividido para 11. Pronto. Então nós vemos aqui que ele já leu do arquivo os valores corretos. Ele colocou o valor mais baixo, que é o 3, como sendo o -1, e o mais alto, que aqui é o 56, ele colocou mais 1. Então já normaliza, coloca os valores normalizados, faz o cálculo lá na rede e a resposta final é essa aqui, ou seja, -2.08. Ou seja, se a gente quisesse que a rede neural desse como resposta final o valor 22, que seria a média aritmética, teríamos que ter os pesos treinados, os pesos, as matrizes de peso e os bias treinados para a rede, para ela entender que qualquer valor que eu informar tratava-se de uma média aritmética. Então, e por que agora ela não fez? É porque nós não treinamos a rede, a gente só gerou matrizes de pesos aleatoriamente e estamos fazendo o primeiro cálculo, ou seja, a primeira estimativa aqui, então não tem nada treinado, obviamente ela vai errar tudo. Se a gente executar de novo, ela já vai usar outros valores de peso, então esse valor final já pode mudar completamente, certo? Porque os pesos não foram treinados. Vamos executar de novo, olha lá, já mudou um pouco, 2.6, de novo, menos 1.85. Vamos de novo, ó, já vê que ele menos 1.95. Vamos de novo, menos 2.8. Então você vê que ele não está treinado e o resultado vai depender das matrizes de pesos. Pronto. Então o que ele fez aí foi executar o trecho em que a gente implementou só para testar o feed forward, né? Ele executou esse procedimento feed forward, que eu implementei lá abaixo, eu mostro ele mais para frente. Não se preocupe não. Então essa subrotina Show Result of Networking Prediction é para ele checar o resultado final e mostrar que é esse valor aqui. A função dele é fazer a checagem, capturar o valor final de Y e mostrar aí na tela, certo? Pronto. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai criar umas amostras e vai treinar a rede para uma rede neural que tenha tamanho 11, apenas uma camada oculta. Ou seja, tem 11 neurônios de entrada, essa mesma arquitetura, tem 11 neurônios de camada de entrada, tem apenas uma camada oculta com 6 neurônios e tem apenas apenas um neurônio na camada de saída.
E nós vamos treinar a rede neural para utilizar 1000 épocas. Eu explico já como funciona tudo isso. Vamos inicializar com uma taxa de aprendizagem de 0.01. Vamos botar isso aqui para true, que eu sei que agora a gente quer treinar a rede para ela aprender o que é média aritmética, certo? As amostras serão inseridas para a rede. A rede vai ler as amostras a partir desse diretório aqui, ó, sample dataset feed. Ou seja, ele vai ler desse arquivo chamado samples.txt. E dessas 1000, deixa eu ver se foi 1000 amostras. Não, de uma certa quantidade de amostras, que eu não sei quanto é que vai ter lá no arquivo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar 85%. Eu mandei ele fazer assim: 85% dos dados de amostras que tiver dentro desse arquivo samples, ele vai usar para treinar a rede. 9% vai ser usado para validar, para ver se a rede está indo bem, está aprendendo. E 6% vai ser usado para testar, para ver assim, olha, são dados que ela nunca viu, que está dentro do arquivo samples, e vamos ver se a rede conseguiu usar lá o backpropagation, treinar os pesos e ela aprender. Então é isso. Vamos ver se dessa vez ela processa, certo? Então a arquitetura nós não vamos ler do arquivo de texto. Eu quero as amostras tenham essa arquitetura aqui, 6, 11, 6 e 1. Pronto, eu fiz o seguinte aqui, para facilitar a vida aqui. Eu criei aqui um diretório extra, chamado Generate Sample, que é para gerar as amostras. Ou seja, a gente não tem um banco de dados aí de um problema específico, sei lá, de temperatura, um fenômeno físico, alguma coisa. Então, como a gente não tem, e nossa ideia é checar se a rede neural está matematicamente consistente, ou seja, está processando, se o backpropagation está fazendo tudo certo. Então o que eu fiz foi criar aqui um programinha bem simples, chamado GenSample, que é para gerar as amostras. Então a ideia aqui é fazer o seguinte: eu criei uma regra aqui que é assim: eu vou criar uma certa quantidade de amostras, uma certa quantidade de neurônios na camada de entrada, e que o valor que a rede neural tem que prever é baseado na seguinte regra matemática. Vai ser a raiz quadrada da média, veja aqui, essa variável é a média. Vai ser a raiz quadrada da média mais 4 vezes a média sobre o total de entradas. Ou seja, se o total de neurônios na camada de entrada for 11, eu vou pegar a média e dividir por 11, multiplicar por 4 e somar na raiz quadrada da média. Então é uma regra bem complicada, que é para ver se a rede neural vai ser treinada e aprender que a regra matemática envolvida nos dados é essa daí. Eu quero ver se ela vai ser inteligente para prever que a regra matemática dos dados que eu vou informar para ela aprender e gerar os pesos corretos, e depois eu criar os valores de entrada que ela nunca viu, botar 11 valores de entrada que ela nunca viu, e ela tem que prever que o resultado daqueles dados ali tem que ser a raiz quadrada dos 11 valores, da média dos valores, mais 4 vezes a média sobre o total de valores. Pronto. Então vamos fazer o seguinte: a gente compilou e agora vai executar ele. Então entre com o total na camada de entrada, 11 valores, né? Entre com o total de camadas na camada de saída. A gente só tem uma camada de saída, um neurônio na camada de saída, coloca 1. Entre com o total de amostras. Eu quero 1000 amostras. Entre com a faixa dos valores que você quer que seja. Eu quero que os valores sejam variados de 0 até quanto? Vamos colocar de 0 a 80, digamos assim. Ou seja, os valores que ele vai gerar aleatoriamente para criar nossas amostras são valores que variam de 0 a 80. Pronto, ok. Aí ele está dizendo, veja o arquivo alto que ele gerou. Vamos ver. Então o que fez aqui foi o processamento desse programinha básico aqui para gerar as amostras, né? De uma forma formatada assim, ó. Pronto. Então o que ele mostra aqui é... Eita, deixa eu ver aqui. Tem 1000 amostras. Esse arquivo aqui tem 13 colunas, onde a coluna 1 é o rótulo da amostra, a coluna 2 é o valor de x1, a coluna 3 é o valor de x2 desses dados de entrada aqui, ó. Certo? Cada linha daquele arquivo corresponde a os valores de x1, x2, x3, xn, certo?
Então aqui é o seguinte, toda essa linha aqui, essa linha 4 desse arquivo, trata-se da amostra 1, da primeira amostra. E temos um total de 1000 amostras, então esse arquivo tem 1000 linhas. Vê aqui, ó, 1000 linhas, certo? Deixa eu voltar para a primeira. Pronto, então eu formatei ele dessa forma aqui, para poder a rede neural ler os dados dessa forma formatada. Então tem um neurônio na camada de saída. Esse arquivo tem 13 colunas, onde a primeira coluna é reservada para o rótulo da amostra e a última é reservada para o valor do cálculo, ou seja, o valor dessa regra que a gente definiu aqui, certo? Então esse valor aí, ó, 223 para essa primeira amostra é o valor da raiz quadrada da média desses 11 valores da primeira linha, mais 4 vezes a média sobre 11, certo? Então deu 223. Então você vê que o valor 223 está até bem acima da faixa de valores dos dados que poderiam ser normalizados aqui, certo? Ó, que o valor máximo é 80, né? Que a gente só mandou ele fazer gerar valores de 0 a 80. Então você vê que tem aqui 43, 64, 62, 1, 25, 53, 48. Então são valores que vão até 80. Porque eu escolhi ser até 80. E que o resultado que a rede neural tem que prever é 223. Então a gente vai fazer o quê? Vai usar esse dataset aqui que eu criei aleatoriamente para ela aprender o que é essa regra aqui. Eu quero que ela aprenda que trata-se dessa regra aqui, ó. Da raiz quadrada da média mais 4 vezes a média sobre 11. Certo? Será que ela vai aprender? Pronto. Então para isso a gente vai ter que pegar esse arquivo aqui. Vamos fechar ele. Vou fechar esse gen também. Esse aqui a gente não vai precisar. Pronto. A gente vai pegar esse arquivo aqui, copiar ele. Vamos levar ele aqui para input. Vamos deletar isso aqui. A gente cola o alt txt e vamos nomear ele de samples. Pronto, então aqui está a amostra que a rede vai precisar, que é o arquivo gerado lá que eu acabei de explicar. Pronto, vamos ver se está ok. Pronto, então ele vai ler o arquivo chamado samples como sample dataset file, ou seja, é o banco de dados, digamos assim, que ele vai pegar 85% desse arquivo aí para treinar a rede, 9% para validar e 6% para testar. Então ele vai fazer o que? Vai chamar essa subrotina run program. Como agora a arquitetura está correta, que é 6 neurônios, eu quero uma camada oculta de 6 neurônios. Então ele vai passar por isso aqui sem dar erros. Ele vai ler de um arquivo? Não vai ler de um arquivo. Então ele vai alocar aqui, vai chamar essa subrotina que vai alocar. Em seguida ele está dizendo, é para treinar a rede. Se for igual a false, não é igual a false, que agora a gente alterou para true. Eu quero treinar. Então ele não vai executar esse trecho aqui mais. E vai sim executar essa aqui, somente essa aqui agora. Então ele vai fazer o quê? Realizar o treino, validação e teste da rede neural. Então ele vai usar essa subrotina que eu implementei lá abaixo para fazer a leitura dos dados de entrada. Ou seja, ele vai pegar esse samples dataset file, que é o arquivo onde estão as amostras que a gente criou, certo? Aqui, ó. Esse ele vai ler, esse trecho é só, essa linha aqui é responsável para ler as amostras. Depois ele vai normalizar as amostras, fazendo a normalização parecida com aquela que eu expliquei anteriormente. Depois ele vai rodar o procedimento de fazer a validação, o teste e tarará, pronto. Então eu explico mais para frente esses aqui. Vamos ter atenção aos resultados que ela vai produzir, para a gente ver algumas coisas aqui. Vamos executar. Pronto, você vê que ele está trabalhando aí, ó, está criando o seguinte. Ele gerou aqui uns dados. Vamos voltar aqui para o início dele. Então essa implementação que eu fiz faz o seguinte, ó. Ele está dizendo aqui a época
do treinamento é 1, primeira época. Na primeira época o erro, o mean square erro, ou seja, erro quadrático médio dos dados de treinamento foi esse, um erro bem alto inicialmente, o erro de validação foi esse, o erro de teste foi esse. Aí, no passo 2, na época 2, ele já reduziu o erro, aí foi reduzindo, veja que o erro já está caindo bastante aqui, ó. Algumas vezes ele flutua, sobe. Aí a gente pediu para fazer 1000 épocas, ele está aqui na época 500 e pouco, vamos ver se ele chega na época 1000. Veja que o erro está caindo, caiu para 23, ó. Já está bem mais baixo. E aí ele separou os dados. Ele separou ali, a gente pediu para ele fazer 85% das 1000, ou seja, por volta de 850 dados linhas daquele arquivo de amostras ser usada para treinar a rede. Então, ele usou para treinar a rede, aí ele pegou os outros 9% para treinar, para testar a rede que ele botou aqui, usou os testes, aí viu qual quem é o valor de K do índice, que no caso aqui é a quantidade de dados que ele conseguiu, que ele pegou, tipo 9% de um total de 1000, deu aqui por volta de 60 valores. Então ele fez o cálculo e testou assim, ó. O Y é o valor que a rede previu. E o Y big, no caso aqui, ó. Deixa eu colocar na equação. Eu acho que é aqui, pronto. O Y pequeno é o valor que a rede vai calcular, com base nos pesos que ela tem ali processando. E o Y grandão, que é o que eu chamo de Y big, é o valor exato que ela deveria prever. Se ela tivesse 100% perfeita assim, ela tem que prever que era Y big. Então, esse valor, se a rede estiver bem treinada, esse Y tem que ser bem próximo do Y big, certo? Então, vemos aqui, olha, que era para dar Y big 129, aqui ela deu 123, era para dar 160 aqui, ela deu 155, era para dar 175, ela deu 174, era para dar 208, ela deu 204, era para dar 142, ela deu 132. Então você vê que ela está se aproximando ali, certo? Para esse valor de taxa de aprendizagem 0,01. Então se a gente mexer com esse parâmetro, talvez melhore mais esses resultados, certo? Então assim vai. E aqui foi uma definição de cálculo aqui que eu inventei para medir mais ou menos se a qualidade da previsão da rede está boa. Eu defini um parâmetro aqui em termos de porcentagem para dizer o quanto ela está se aproximando do valor exato. Ou seja, eu defini uma qualidade aqui do treinamento. Foi mais ou menos isso. Eu explico isso mais para frente. Agora não vem ao caso. Pronto. E onde é que ela vai salvar então os dados? Ou seja, ela processou aí, disse que treinou e salvou aonde? Então eu criei aqui, mandei ela criar um diretório chamado outputs, que ele vai fazer o quê? Ele vai salvar os dados para a gente ver aqui, por exemplo. Então aqui é o seguinte, dos 9% de valores que ele reservou para testar, não, na verdade não é 9, eu falei errado, 9 foi para validar, que eu falo mais tarde o que é validar. Na verdade é 6% de 1000 que foi exatamente 60. Então eu estou corrigindo o que eu falei talvez errado anteriormente. Eu confundi validação com teste aqui nos valores, certo? Então são 60 valores utilizados aqui para testar a rede. Ou seja, dos 1000 amostras lá ele reservou 60 delas. Ele fez um sorteio ali delas aleatoriamente, não colocou na mesma ordem que está lá no arquivo, certo? Ele pegou alguns valores ali e reservou e disse, olha, isso aqui não vai ser usado para treinar a rede. Ele vai ser usado somente para ver se depois que a rede tiver treinado, ela está adivinhando a regra matemática lá que foi definida. Então você vê que a curva vermelha e a curva preta tem uma concordância muito boa aí, né? Você vê que
dentro dessa faixa de valores que varia de 100 até 300 aqui no eixo Y, no eixo vertical do gráfico, você vê que o erro é bem pequeno já, em se tratar de prever, por exemplo, que a curva preta é a curva que a rede neural calculou, e a vermelha era o valor que ela deveria ter adivinhado. Então você vê que se aproximaram. Portanto, vendo esse gráfico, a gente vê que a implementação do método aqui, backpropagation, que eu fiz aqui, o esboço e a implementação em Fortran, realmente está fazendo sentido, que está parecendo que está correto, porque há uma concordância muito boa, certo? Ou seja, eu implementei aqui, fez os esboços e parece que foi bem sucedido nossa implementação, certo? Vamos ver mais uma coisinha aqui. Best Neural Network, pronto. Talvez aqui vamos ver os erros. Vamos plotar esses erros aqui. Aqui nós temos curva típica de erro quadrático médio, né? Para cada época. Eu explico já o que é épocas. Então você vê que o erro ele vem bem alto ali no início, e à medida que o número de épocas vai aumentando, o erro vai reduzindo a zero, até ficar bem pequeno. Então esse é um típico gráfico de erro quadrático médio, né? Esse erro quadrático médio é basicamente uma equação parecida com essa aqui, ó. Deixa eu colocar nele. Pronto, é uma equação de custo desse tipo aqui, certo? Onde é erro quadrático médio, ou seja, você fazer a diferença entre o valor que a rede previu e o valor que seria exato. Ou seja, a diferença entre eles eleva ao quadrado, pronto. E tira a média ali da quantidade de valores que você está fazendo o cálculo. O erro quadrático médio é mais ou menos isso. É uma equação desse tipo aí. Então, você vê que ele vai tendo esse comportamento aí. Pronto. Então, já que a rede treinou e ela exibiu aqui os resultados, então eu mandei ele salvar a arquitetura da rede melhor. Ou seja, inicialmente ele começa com essa aqui, Start Neural Network. Vamos abrir para ver o que é que tem. Então a arquitetura foi essa inicialmente. Os vetores de bias eu botei 0. Aqui foi o que mandei ele gerar nesse formato aqui. Caso eu queira ler de novo esse arquivo para fazer um cálculo a partir dele, eu já pego dele. Então esse aqui foi o primeiro inicialmente, assim. Ele gerou as matrizes de peso aleatoriamente, certo? E aqui ele definiu uns valores aqui para normalização, alguns parâmetros que possam ser importantes, que eu mandei ele fazer aqui abaixo. Então não interessa por enquanto isso aqui, vamos focar só nisso. Pronto. Então esse aqui foi o valor inicial, primeiro estimativa de pesos que ele gerou aleatoriamente. E a partir dele, ele foi usando o backpropagation, o método backpropagation, para fazer a descoberta, fazer a otimização e verificar que ele encontraria uma matriz de pesos bem melhor e bias bem melhor. Então veja que os bias aqui inicialmente eu botei eles para sair 0, todo mundo, mas com o decorrer do método backpropagation ele foi ajustando para esse problema e viu que os melhores bias seriam esses aqui, para a primeira, para a camada oculta, e para a camada de saída seria esses aqui, ó. O valor melhor para os bias seria esse. E a matriz de peso, ele diz, olha, para poder dar aquela regra matemática lá de raiz quadrada da média, vezes não sei o que, mais 4 vezes a média, tem que ser essa matriz de peso aqui para fazer com que a rede aprenda. Pronto. Então, será que é mesmo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer ela ler a partir de um arquivo de texto chamado true. Dentro do input 1 aqui. Pronto, a gente vai fazer assim, vai copiar esse arquivo aqui, vamos copiar ele, que é a Best Neural Network, ou seja, foi a rede treinada. Vamos pegar ele, vamos levar ele para a entrada, vamos botar ele aqui, vamos deletar esse arquivo e vamos nomear esse best para o nome que estava anteriormente. Vamos botar AATXT. Pronto. Então se a gente abrir, vemos que foi essa aqui. A gente acabou de otimizar agora, certo? Então vamos fechar aqui. Ó, você pode ver que é o mesmo arquivo, certo? Ó, deixa eu botar no início.
certo? Ó, mesmo arquivo, não muda nada. Então vamos fechar isso aqui, esse start também, pronto. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu botar no main aqui. Então agora a gente vai fazer a leitura dos dados de entrada a partir de um arquivo. Os dados que a rede vai usar da arquitetura treinada é esse AATXT que está ali, que a gente botou. O input layer file, ou seja, os dados que a gente quer que ela preveja. São esses aqui, ó. Input 1. Ou seja, eu quero que ele use esses valores aqui, ó, 10, 12, 14, 20, 15, 34, 56, 18, 3, 40 e 28. Para ela prever que o valor que ela tem que me dar vai ter que ser a raiz, vai ser a média desses valores aí, que deu acho 22 ponto alguma coisa, né? Não vai ser usado o treinamento, porque a gente só quer que ela use os dados e prevê, então a gente vota falso, a gente já treinou a rede, não queremos mais treinar. Beleza. Aí ele vai executar esse run program, aí vai vir para aqui, a arquitetura está correta, compatível com o arquivo, 11 valores na camada de entrada, ele não vai dar erros, ele vai ler de um arquivo, vai ser ler desse arquivo. Aí esse arquivo lá dentro vai ter um trecho que vai também alocar tudo certinho, os vetores. Não é para treinar a rede, ele vai calcular isso aqui. Aí como os pesos já estão gerados dentro desse arquivo aqui, ele não vai gerar pesos aleatórios, ele vai usar esses pesos aqui que já estão otimizados, ou seja, já estão treinados. Aí ele não vai executar isso aqui. Aí ele vai apresentar dizendo que os pesos foram lidos de um arquivo, tarará, parará, pronto. E vai aplicar a normalização dos dados de entrada, ou seja, desses dados aqui, certo? E que esses dados também foram na escala de 0 a 80, então não vai apresentar erros. É bom que a normalização seja também no intervalo compatível daquele intervalo que foi usado na normalização dos dados de teste, porque a gente está treinando para um problema que seja da mesma natureza física, assim, certo? Ou matemática. Aí ele vai usar só o feed forward, ou seja, não tem mais treinamento, porque a gente está treinado, a gente está usando os pesos já treinados, e ele vai mostrar o resultado. Então o resultado que ele vai mostrar aqui nesse Show Result Network Production, esperamos que seja um resultado bom que a rede vai dar. Então vamos executar. Pronto. Então é o seguinte, a rede neural fez o que a gente estava prevendo que ia fazer, ó. Os pesos e baias foram lidos do arquivo AATXT, que era isso que nós queríamos. Nós queríamos que ela fosse lido daqui, que foi o arquivo otimizado, o BEST, certo? Era aquele BEST Network alguma coisa, que a gente chamou ele de AATXT. Pronto. A normalização foram realizadas, num bloco conforme está lá no fim do arquivo. Isso foi só uma notificação que eu mandei ele botar aqui para o usuário se lembrar de como é que foi feita a normalização. Então os vetores de entrada que ele está usando vai ser esse aqui, ó, 10, 12, 14, tarará, tarará. Não, eu falei algo errado, algo equivocado antes. Antes aqui no sample a regra não é a média ali. Aqui na verdade, se você ver o cálculo aqui, ele vai somar. Aqui vai ser a soma, não é a média. É só o nome da variável que é average. Aí eu confundi com média. Só porque eu botei o nome average, que em inglês é média, né? Mas aqui é a raiz quadrada da soma dos números. Mais 4 vezes a soma sobre o total. Ou seja, a soma sobre o total é a média. Então seria a raiz quadrada dos números mais 4 vezes a média. Então, a raiz quadrada daqueles números lá, da entrada, a soma deles dá 250. A soma dá 250. A raiz quadrada de 250 é esse aqui, 15. Então a raiz quadrada da soma é isso aqui, mais 4 vezes 250 sobre 11, que dá 22 alguma coisa. Quando fizer esse cálculo, dá 106. Era o valor que a rede neural tinha que prever, certo? Então vemos aqui que era para dar 106, ela deu 113. Aí você diz, poxa, mas não está longe não esse valor. Será que está? Vamos fazer um testezinho final. Então, fazendo o seguinte. Vamos usar o mesmo arquivo de entrada. E em vez de a gente usar... Por enquanto não vou fechar aqui. Em vez de a gente usar esse arquivo aqui de pesos treinados, então vamos usar um peso
randômico para ver se ela vai adivinhar. Vamos ver. Então, em vez de read architecture from field, não. Então a gente vai colocar falso aqui. Ou seja, a gente não vai usar o arquivo otimizado dos pesos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí tá dizendo weights and bias foi gerado randomicamente. Então veja que erra pra caramba, entendeu? Então o resultado exato aqui era 106, que a rede neural tinha que prever. Aqui o valor exato era 106, com base na regra matemática, né, desses números aqui. Aplicando a mesma regra matemática que a gente aplicou nas amostras lá quando foi treinar a rede. Se aplicar a mesma regra nesse dado aqui que a rede não conhece, é desconhecido para ela, e ela ainda conseguiu prever com um erro que era para dar 106, ela deu 113, passou um pouquinho a mais. Mas você vê que se eu não treinar a rede e botar pesos aí que ela não está otimizados, que não estão otimizados, ela vai dar esse resultado aqui, ó. Era para dar 106, ela deu menos 2. Então você vê que ela não consegue prever. Então você diz, se eu chutar aqui 1000 vezes, talvez ela consiga achar uma configuração de pesos que dê um bom resultado. Isso é muito pequena, essa probabilidade. É mais fácil você ganhar nas loterias aí, mais difícil, bilhões de vezes do que você conseguir adivinhar esses pesos aí chutando assim aleatoriamente. Então veja, ó. Então você vê que a eficiência do método backpropagation realmente faz a otimização, utilizando todo esse procedimento aqui do backpropagation, de cálculo aqui de gradiente de função, né? Porque isso aqui é como se fosse derivado do gradiente da função de custo, ou seja, é gradiente descendente, cálculo em que você vai minimizando os erros para atualizar os pesos e bias da rede neural e ela realmente aprende. Então você viu aí que para essa redezinha simples que implementamos aí em Fortran, completamente do zero, né? Criamos o código aqui do zero, realmente ela aprende. Então eu vou fazer uma parte nova do vídeo explicando os códigos aí, por longe assim, não vou entrar em detalhes. Então eu queria só mostrar que realmente eu implementei do zero uma rede neural que consegue fazer um problema desse aí, com uma precisão razoável aí. Aí esse tipo de rede pode ser utilizada para treinar talvez dados de preços de alguma coisa ou algum fenômeno físico que possa ser compatível. Acredito que em gráficos de séries temporais, como os preços de ações, mercado financeiro, esse tipo de rede ele não vai ser eficiente não, porque realmente dados de mercado financeiro, séries temporais daqueles tipos lá, de séries de preços assim, de ativos, são coisas muito complexas. Uma rede neural dessa ainda é insuficiente. Então eu realmente acredito que esse tipo de rede neural não vai funcionar. Mas quem sabe a gente faz um vídeo aqui explicando e mostrando que realmente não dá para calcular bem com isso aí. Possa até existir outros indicadores como médias móveis que dêem um resultado melhor que isso. Mas a ideia era mostrar que esse tipo de rede neural aqui pode ser implementada do zero, você mesmo fazer e dar certo aí para alguns fenômenos. É bom a gente mesmo fazer as coisas, né? A gente mesmo botar a mão na roda e ver o que está fazendo do que já pegar coisas muito prontas. Talvez coisas geradas por inteligência artificial, sei lá. E é isso. Eu vou fazer outras partes de vídeos aí, mostrando mais algumas coisas de códigos aí que eu fiz, tá bom?